versículo 32 e 33. Eis que vem a hora, e já chegou, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra, não segundo linguagem de sabedoria humana, mas segundo o poder do Espírito Santo, pela revelação da ação sobrenatural do Consolador e guia em nossas vidas, que é o Espírito Santo. Fala conosco e fala a cada um de nós. E glorifica o Teu nome em nossas vidas, para que nós, com nossas vidas, glorifiquemos o Teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de João é um evangelho todo especial. Eu sei que nós não devemos dizer, este gosto mais do que aquele outro, mas o Evangelho de João, normalmente, em nosso meio, é possivelmente o evangelho mais querido, o evangelho mais amado, o evangelho também mais lido, justamente porque João transmite algo inspirado pelo Espírito Santo, sem dúvida, mas ele transmite algo tão de coração a coração. O Evangelho de João fala especialmente sobre os últimos dias, as últimas semanas de vida do Senhor Jesus Cristo. Trata de sua morte, de sua ressurreição, e fala algumas coisas que somente ele, e não outro evangelho, trata. João escreve o seu evangelho, sendo ele mais do que homem feito, já ancião, farto de dias. Ele vive o seu evangelho em idade muito tenra, muito jovem. Alguns têm. João, praticamente um adolescente, um jovem adolescente, seguindo ao Senhor Jesus Cristo e crescendo junto a Jesus. João foi claramente afetado em toda a sua personalidade, e como é bom poder dizer isso, pela comunhão com Jesus Cristo. Também nós deveríamos ter a mesma experiência de João. Também nós deveríamos nos abrir a sermos afetados por Jesus Cristo, de uma forma que a nossa personalidade, o nosso caráter fosse todo definido pelo tempo que nós passamos com o Senhor Jesus. João, como eu disse, escreve palavras que, embora inspirado pelo Espírito Santo, também são as lembranças mais marcantes de sua vida, de seu discipulado com Cristo, quando do Senhor Jesus ele recebeu todas essas palavras. E me chama a atenção como essas palavras foram marcantes em João. Esse texto está entre duas palavras especiais registradas por João. Esse texto está dentro daquilo que a Sociedade Bíblica Brasileira chamou a despedida de Jesus.
quando Jesus fala aos seus discípulos que a hora dele era chegada e que seria um momento em que eles seriam dispersos, seria um momento que eles deixariam ao Senhor. E interessante que neste momento Jesus está preocupado com eles. Jesus iria enfrentar a cruz, Jesus iria enfrentar aquele momento terrível da crucificação, mas ele estava preocupado com os seus discípulos. Todas estas palavras que encontramos aqui no final do capítulo de número 16 são precedidas por aquelas famosas palavras de Jesus que diz aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. E Jesus claramente diz: tudo isso eu estou dizendo para que vocês em mim tenham paz. Vocês não estarão sozinhos. Que palavra tão amorosa de Jesus dizer: vocês me deixarão sozinhos, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Isso é a postura de Cristo. E é a postura que todos nós devemos aprender a viver claramente em nossas vidas. Vocês me deixarão sozinhos. Vocês irão me abandonar, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que ensina, aquele que instrui. Ele mesmo, Jesus, disse: e o Espírito Santo, quando vier, ele vos ensinará tudo o que vos tenho dito. O Paracleto não apenas guia, não apenas fortalece, não apenas consola, não apenas conforta, ele ensina, ele instrui. E então, ele aponta de fato o verdadeiro caminho, o caminho de vivermos plenamente a palavra do Senhor, e não apenas a conhecermos, não apenas ouvirmos. Jesus mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. E então Jesus, explicando melhor o que significa guardar a sua palavra, não é apenas não esquecê-la. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Nós guardamos a palavra quando nós vivemos a palavra. Não apenas quando nós sabemos a palavra. Essa é uma palavra que é para ser mais do que sabida, entendida, mais do que entendida, vivida, vivenciada. É o que o Senhor Jesus fala a cada um de nós, e que nós devemos ter uma visão de fé. Toda essa palavra é seguida daquela intercessão extraordinária do capítulo 17, a oração sacerdotal. Jesus ora por aqueles, e não somente por eles, porque diz: não oro apenas por esses, mas por todo aquele que vier a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ele orou por mim, ele orou por você, ele orou por todo aquele que vier a crer nele, por todos aqueles que antes de nós creram em Jesus. Ele orou por todos nós, ele orou por todos aqueles que, eu volto a dizer, que o deixaram só. Mas ele não deixou de orar. Os que o deixaram só, ele não os deixou sós. Os que os deixaram só, ele não deixou de orar por eles. Ele continuou
orando por aqueles. E eu e você precisamos, em primeiro lugar, saber ter a mesma postura de Jesus Cristo. Quantas pessoas podem nos abandonar? Quantas pessoas podem se afastar de nós? Quantas pessoas podem nos deixar? E como nós, por vezes, nos ressentimos, nos magoamos, como nós nos decepcionamos, como nós abandonamos aqueles que nos abandonaram. E dizemos, bem, fui abandonado, fui deixado. E Jesus, então, nos ensina a não agirmos com os outros da forma como os outros agiram conosco. Ao contrário, Jesus disse, tudo que vocês quiserem que os homens façam a vocês, seja isto que vocês venham a fazer aos homens. Nós chamamos isto de a regra de ouro, que Jesus nos deu, nos ensinou no famoso Sermão do Monte. Tudo que vocês desejarem que os homens vos façam, fazei vós aos homens. Mas não esperem, como a Bíblia diz, façamos o bem, não esperando retribuição. Nós temos que fazer o bem, e amar, não apenas aos que nos amam, mas amar aqueles que não nos amam, ou não nos amaram. Se eu tenho que amar até o meu inimigo, eu também tenho que amar aquele que, mesmo não sendo meu inimigo, não foi meu amigo. Aquele que não me amou quando eu precisei ser amado. Sabe, meus irmãos, nós falamos muito sobre o amor cristão, mas o amor cristão é um amor que deve ser um amor incondicional. E isso é muito difícil para nós, porque nós somos seres, em grande parte, condicionais. Nós impomos certas condições e nós, inclusive no relacionamento, no amor, nós dizemos, bem, fulano me decepcionou, eu não tenho obrigação com isto, eu não preciso, não o tratarei mal, não farei mal nenhum a ele. Mas a tua Bíblia e a minha Bíblia tem certas coisas que nos deixam numa situação muito difícil. Ele diz, se vires o teu inimigo com fome, dá-lhe de comer. E se vires o teu inimigo com sede, dá-lhe de beber. Eu não dou de comer e eu não dou de beber ao meu inimigo porque ele é bom. Eu tenho que dar de comer e dar de beber ao meu inimigo porque eu sou bom. Cada um age segundo a sua natureza. E se nós, de fato, cremos que recebemos do Senhor um novo nascimento, e com um novo nascimento, uma nova vida, e essa nova vida é uma regeneração, sendo nós feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo e transformados de glória em glória, de vitória em vitória, à imagem e semelhança do Senhor Jesus, nós não temos opção senão sermos bons como é bom o nosso Senhor. Nós precisamos, por causa de Cristo, viver a bondade de Cristo, o amor de Cristo, a personalidade de Cristo. Eu não descansarei em minha vida
enquanto a personalidade de Cristo não estiver totalmente imprimida, totalmente verdadeira em minha vida. Esse é o nosso alvo, nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. E tantas vezes, eu não sei quanto a você, mas tantas vezes eu me analiso. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu digo, essa palavra que é relacionada à ceia, também é relacionada a tantos outros momentos na nossa vida. Todos nós passaremos por julgamento, por juízo, e especialmente naquele grande juízo final que a Bíblia diz, e Paulo fala, todos, ninguém ficará de fora, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para dar contas pelo bem e o mal que fizermos através do corpo. Então, é melhor que nós, já que teremos um dia um juízo final, que passemos por juízos primários, juízos secundários, juízos terciários, que nós passemos por juízos e possamos pedir ao Senhor, vem, Senhor, vem acertar contas conosco e nos repreender e nos transformar. Haverá um dia que será a prestação de contas final, mas isso não quer dizer que o Senhor não possa vir a cada um de nós e trazer juízo a cada um de nós. E quando eu estou dizendo de juízo, eu não estou falando de castigo, mas estou falando de acerto. Porque eu preciso que Deus faça o que o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E a Bíblia diz, não apenas sonda, mas prova e conhece os meus pensamentos. Nós precisamos desse acerto com o Senhor. Sabe, muitos de nós estamos buscando ao Senhor numa forma de petição, petição e petição. Parece que às vezes nós somos os senhores e pensamos que Ele é o servo. Não que Ele, por amor, não nos sirva e não nos atenda às nossas petições, como um pai amado atende a petição do filho. Mas não podemos nos esquecer que nós é que o servimos e que Ele é o Senhor e que devemos ir diante dEle e prestar contas do que temos feito, como temos feito, quando temos feito, onde temos feito, de que forma estamos fazendo, e em tudo falarmos, eis aqui, Senhor, o que temos produzido, e o Senhor nos dirá o que está certo, o que está errado, e isso tudo servirá para que nós possamos crescer nele. Veja, Jesus não escondeu dos seus discípulos o que os seus discípulos iriam fazer de errado. Jesus disse, olha, vem a hora que vocês serão dispersos e cada um voltará à sua própria casa e me deixarão. Os discípulos ali estavam ouvindo aquilo de Jesus. Eu imagino várias situações em que os discípulos foram confrontados por Jesus, mas sempre foram confrontados em amor. Mas foram confrontados pelo Senhor. Quando Pedro disse, todos podem te deixar, eu não deixarei de forma alguma, Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. Perdão, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, o que acontece? Pedro ouve aquela palavra. Pedro escuta aquela palavra. Ou quando Pedro disse, não fales isso, Senhor. E o Senhor Jesus não poupou a Pedro de ouvir uma palavra de um lado tão dura e de outro lado tão amorosa. Satanás, para trás de mim.
Imagine-se, coloque-se no lugar de Pedro, ouvindo essa palavra. E ele então dirá: o diabo pediu a tua alma, mas eu roguei ao Pai por você. Tudo isto, o Senhor, assim como agiu com tanto amor e com tanta verdade para com os seus discípulos, quer igualmente agir com amor e com verdade com cada um de nós. E se o Senhor, porventura, me repreender ou te repreender, não fique triste, porque isto é amor, porque Ele repreende aqueles que ama. Ele repreende aqueles que ama. E eu acho tão interessante que Jesus, em todas essas repreensões, Ele deu uma palavra de esperança, deu uma palavra de paz, uma palavra repleta de amor àqueles que Ele repreendia. Aqueles que Ele falava palavras firmes para poder trazê-los ao caminho certo. Quando Jesus falou àquele jovem rico, a Bíblia dizia amando-o. Jesus não falou indignado, ou falou com raiva, vendo que aquele jovem rico, talvez numa arrogância, numa petulância, você pode imaginar muitas coisas. Mas aquele jovem rico estava querendo, de fato, seguir a Jesus. E Jesus então disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E aquele jovem rico, sendo rico e ainda apegado aos seus bens, foi embora. E diz que aquele jovem rico foi triste. Foi triste. Mas havia alguém que tinha estado mais triste, que era o Senhor Jesus, que falou àquele jovem rico com amor. A palavra que Jesus deu, que foi uma palavra de um desafio: vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, e então vem e siga-me. Essa palavra foi dita com amor, porque diz: e amando, disse. Jesus o amou. E eu quero dizer que Jesus pedirá de nós coisas difíceis, mas pedirá com amor, e pedirá porque nos ama, e que nós precisamos ter na nossa intimidade. Sabe, há muitas pessoas que estão buscando algo de Deus que só podem obter na intimidade com Deus. Há pessoas que estão buscando, que buscam ministérios, que buscam homens e mulheres, que chegam, e quantas vezes nós ouvimos isto, e não estou aqui para discutir se é possível, se não é possível, mas tantas pessoas baseadas muito na experiência de Elias, de Eliseu, ou melhor, de Eliseu para com Elias, pedem uma espécie de uma transferência de unção. Dá-me do que você tem. E então buscamos ministérios, buscamos história, buscamos e pedimos para nós. Eu não condeno tais orações, mas existe algo que só se obtém na intimidade do aposento secreto. Só na intimidade com o Senhor Jesus é que obteremos
isso tão almejado. Se eu não buscar, se você não buscar, nós jamais poderemos obter. Você pode viajar o mundo inteiro, ir nos maiores avivamentos, pedir que orem por você. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é uma questão de fé. E se você tem recursos para fazer, faça, não há mal nenhum. Mas há uma coisa, há um nível de unção, se eu posso chamar assim, que eu só conseguirei, que você só conseguirá na intimidade do aposento secreto, na intimidade com Cristo. Só ali nós conseguiremos. E não pense que nós, não pagando o preço que essas pessoas, eu sei que tudo é pela graça, tudo é pela virtude de Cristo, mas existe uma atitude nossa que valoriza a mesma graça que nos agracia. E que essa atitude está em buscar ao Senhor, como a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e isso com jejum, com pranto e com choro. E nós precisamos fazer isto. E entre todas as coisas, nós precisamos ter a grande graça de sermos repreendidos por Ele. Porque essa repreensão que nos irá corrigir. Ele repreende, Ele corrige aqueles que Ele ama. Eu quero o amor de Deus. Você não quer o amor de Deus? O amor de Deus não é demonstrado na minha vida apenas quando eu sou cheio de emoções maravilhosas num culto extraordinário. O amor de Deus não é demonstrado na minha vida apenas quando Ele responde a minha oração de maneira maravilhosa e extraordinária e atende todas as minhas necessidades. O amor de Deus é demonstrado em minha e na tua vida quando o Senhor nos repreende e nos corrige. E eu quero conhecer este amor de Deus. Eu preciso conhecer este amor de Deus. Eu preciso ser querido e amado por Ele e sentir que sou querido e amado por Ele. É interessante que alguns estudiosos de psicologia, especialmente psicologia infantil, e espero estar falando corretamente o que desejo dizer agora, eles chamam a atenção o que por vezes acontece, que como crianças, depois de errarem, buscam, de certa maneira, chamar a atenção de seus pais para que estes o corrijam. Ou é interessante que em famílias onde, de fato, existe um amor grande de pais para com filhos, de filhos para com pais, eu me lembro de minha mãe e de meu pai. E minha mãe sempre, quando saía de casa, e que porventura ela nos deixava ali, nós já crianças maiores, e principalmente eu que era o mais velho, primogênito, ela dizia para nós uma coisa que era muito engraçada. Ela dizia: eu tenho uma pequena televisão em minha cabeça, e tudo que vocês fazem, eu sei o que vocês estão fazendo, porque passa na televisão na minha cabeça. E eu sei que quando minha mãe voltava, ela sabia tudo que a gente tinha feito. Obviamente que estava tudo tão evidente, as coisas fora do lugar, o que não deveria ser mexido. E mais ou menos ela intuía quem até tinha feito, por ser muito esperta e ter uma análise boa dos fatos. E nós realmente passamos anos de nossa infância
crendo naquela bendita televisão que minha mãe tinha. Mas quando, porventura, nós fazíamos algo de errado, e não éramos descobertos, nós nos dávamos a sermos descobertos. Quantas vezes fui aos meus pais confessando o que eu havia feito de errado. Mesmo que meus pais não tivessem dito nada, mesmo que meus pais não tivessem feito afirmação alguma, eu sentia uma necessidade. Sabe por quê? Depois de muito pensar sobre isso, por que eu fazia isso? Porque eles me amavam. E eu me sentia mal por ter errado. E então eu necessitava confessar. E eu penso, nós não amamos a Deus? Nós não amamos ao Senhor? E Ele, nos repreendendo e nos corrigindo, não nos ama? E que nós deveríamos dar atenção a isso, como naquele dia Jesus disse claramente, vocês me deixarão. Mas seguido a tudo isso, Ele falou, eu tenho falado tudo isso para que vocês tenham paz. Não só tenham paz agora, mas quando vocês falharem, perdão, vocês continuem tendo paz. Vocês possam continuar tendo paz. O Senhor nos previne. Ele bem sabe quem somos. O Senhor nos aponta que podemos ter um outro caminho. O Senhor nos corrige. Mas, acima de tudo, Ele não nos deixará no erro. Ele nos erguerá da falha. E então Jesus disse, neste mundo, vocês vão passar por aflições. Nessa vida, nós passamos por problemas. Nessa vida, nós passamos por dificuldades. Nessa vida, nós passamos por angústias. Nessas vidas, nós passamos por inquietudes. Deus nem sempre nos livrará dos problemas, mas Ele se compromete de sempre nos dar a vitória. Isso é que Jesus diz, vocês terão aflições. Jesus poderia dizer, tenham bom ânimo, eu também tenho minhas aflições e eu venci minhas aflições. Mas veja a expressão que Jesus usa. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. De certa maneira, Jesus está dizendo, em primeiro lugar, eu venci, vocês vencerão. Ele nos promete uma vitória. Em outra forma de falar, Jesus está dizendo, tenham bom ânimo, o mundo já está vencido por mim, eu já venci o mundo, de modo que eu e você enfrentamos um inimigo que já foi vencido por Jesus. Vocês vencerão, mas saibam disso, o mundo já foi vencido por mim. E o mundo será vencido por vocês. Eu enfrento um inimigo já derrotado.
já vencido, não ainda por mim, mas por Jesus Cristo. E a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu tenho que crer que esse mundo que eu enfrento já está vencido, já foi vencido por Jesus Cristo, por Jesus. Ele já foi vencido. Mas o que mais me chama a atenção de tudo isto é que eu tenho aflições. E se ele já me dissesse: vocês vencerão as suas aflições, isso já seria tão maravilhoso. Mas ele não me promete vitória apenas contra as minhas aflições. Ele não me promete vitória apenas quanto aos meus problemas ou dificuldades. Jesus me promete uma vitória contra o mundo inteiro. Então, ele me promete uma vitória muito mais ampla, muito maior que o meu desafio. Ele diz: vocês não apenas vencerão o seu desafio, vocês vencerão o mundo inteiro. Deixe-me colocar isso de outra maneira. O que é o mundo inteiro? É tudo e todos. Vocês vão vencer tudo e todos. Essa é uma promessa para mim tão extraordinária, tão incrível, tão maravilhosa, e que eu preciso me entregar ao Senhor de todo o meu coração. Nessa noite, eu não sei quais são as suas aflições. Você que me ouviu, que me escutou nessa live, ou você que está presente aqui, eu quero dizer uma coisa: o Senhor está olhando para cada uma das nossas lutas. Nós podemos deixá-lo, mas Ele disse que não nos deixaria. Além de enviar o Espírito Santo como Consolador, Jesus também diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco hoje, Ele estará conosco amanhã, e Ele esteve conosco ontem. Sim, aquele dia que você se perguntou: onde está o Senhor? Ele estava com você. Talvez você não percebesse, mas Ele estava com você, e Ele estará com você, e Ele estará conosco para sempre. E Ele nos promete uma vitória, não uma vitória apenas contra nossos desafios, nossas aflições, as nossas inquietudes, nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ele nos promete uma vitória mundial contra tudo, contra todos. Nós prevaleceremos através do Senhor Jesus. Eu venci o mundo. Vós também vencereis. O mundo já está vencido. Isso que você se preocupa já foi vencido. Mas, pastor, isso está ainda na minha vida, mas isso já foi vencido. É uma questão de tempo agora para tudo isto ruir e você permanecer de pé. Ele já nos deu a vitória. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome nós queremos nos entregar em Tuas mãos e não temer a repreensão e a correção. Repreende, corrige, porque Tu nos amas. E nós também Te amamos. Nós Te pedimos ao Senhor que o Senhor não permita de forma alguma
de forma alguma, Senhor, que nós te desagrademos, ó Pai, ou que nós falhemos, Senhor. Mas o Senhor, dizendo aos seus discípulos, disse: todos vocês me deixarão. Mas, Senhor, o Senhor resgatou a cada um deles, e eu sei que o Senhor resgatará a todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder. É o que nós oramos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo.